Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje para mais uma review aqui no nosso canal sobre um material aqui que eu já li já tem algum tempo. Era para ter feito a review um pouco antes, mas acabei que não consegui fazer essa review, né? Bom, galera, vamos lá. Eu vou falar nada mais nada menos do que Sky Masters, que é o lançamento aí do Pipoque Nankin, né? Um dos mais recentes. Existem outros lançamentos do Pipoque Nankin à venda, mas esse daqui foi um dos últimos que eles fizeram, tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre essa obra. Primeiro eu quero mostrar aqui para vocês, né? Essa obra aqui é do Jack Kirby em conjunto com Wallace Wood e ela é no formato retrato, né? É na verdade paisagem, né? Deitado. E aí ela vem com esse jacket pra gente guardar na estante em pé. Então tá aqui, né? Sempre no capricho, Pipoque Nankin sempre fazendo o trabalho deles de maneira impecável, né? Dá orgulho de pôr na estante esse tipo de material. Bom, galera, aqui é o seguinte, né? A história do Jack Kirby com Wallace Wood, Sky Masters, a Força Espacial. É uma história aí datada, né? São publicadas entre o ano de 58 e 61, tá? Traz vários textos, tá? Essa história aqui traz vários textos falando a respeito da contextualização da época, né? Do que aconteceu. Vou procurar dar uma resumida aqui, mas eu aconselho vocês conseguirem, né? Essa obra aqui para ter mais informações. O tema dela se passa na corrida espacial, né? Na época da viagem do homem ao espaço, né? Então é o tema da HQ em si, tá? Toda. As artes são belíssimas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar de uma forma mais efetiva. Afinal, né? O conjunto aqui, Jack Kirby e Wallace Wood, não deixa a desejar, né? Principalmente onde tem máquinas, foguetes. Deixa eu ver se eu acho aqui alguma página para mim mostrar para vocês. Os desenhos nesse sentido. É meio complicado aqui. Qualquer coisa eu edito o vídeo. Aqui tem alguma coisa que dá para perceber nesse quadro aqui, né? Então é muito bem desenhado, não tenho o que falar. A história é bacana. O trabalho em preto e branco eu adoro, né? É muito bonito. Mas vamos falar um pouco da arte. Enquanto o vídeo rola, que eu vou falar um pouco da obra em si, né? Do encadernado em si. Eu vou deixar, como de costume, né? Imagens aí rolando para vocês terem uma ideia de como é a arte do HQ. Tá? Então eu vou pegar imagens sobre este HQ e vou deixar rolando aí enquanto eu falo aqui com vocês, né? Como sempre. O vídeo ele vai conter spoilers, tá? Então cuidado quem for ler. Eu vou abordar de uma maneira geral e depois com spoilers a história e eu aviso a hora que for começar os spoilers. Então vamos lá. Primeira coisa, esse quadrinho aqui ele foi feito aí na crise de 58, tá? Por aí. Então, se você ler os textos aqui, vai explicar um pouco melhor, mas em 58 houve uma crise de quadrinistas nos Estados Unidos, né? Ninguém queria mais escrever quadrinho, porque pagava-se pouco. E aí a ideia mesmo, quem pagava muito era jornal, tiras de jornais. Então a luta desses quadrinistas era migrar da empresa de quadrinho para fazer tiras de jornais na época. E esse quadrinho aqui, o Sky Masters, ele foi todo tirado de tiras de jornais. São quadros fechados, histórias fechadas, mas elas saíam periodicamente em tiras de jornais. E o que o Pipoque Nankin fez? Ele fez um trabalho aqui de juntar todas essas tiras e criar esse compiladão, tá? Que forma o Sky Masters, a Força Espacial. Porém, são histórias longas, tá? Uma tirinha ia seguindo a outra e isso gerava histórias longas. Bom, então, quando foram criar esse quadrinho, o Wallace Wood foi o primeiro a chamar
né? Aí, aliás, o Jack Kirby e o Alice Wood se juntou e os dois começaram essa obra aqui espetacular, né? Na época o Jack Kirby, dispensa comentário, era um gênio, né? Sempre foi um gênio, ainda é responsável por criação de um monte de personagens. E ele se juntou com o Wallace Wood para criar esses Sky Masters, tá? E o Wood, trabalhando com ele na época, foi um dos primeiros a falar que o Jack Kirby era um gênio. Bom, houve aí então uma série de fatores durante a produção desse HQ aqui. Ele durou de 58 a 61. E até confusão com a assinatura do Hollywood, do Wallace Wood, teve por causa do irmão dele que chamava Dave Wood, e houve problema com isso. As histórias então foram publicadas, né, todas em jornais, e uma curiosidade aqui é que o Wallace Wood, como era muito genial, aqui cita aqui nos textos, ele fazia aula de arte, mas não prestava atenção nas aulas. Ele falava que tudo que os professores ensinavam ele já sabia. Tá? Então é interessante essa passagem aqui, se você ler você vai ver. E o cara é genial mesmo, né? Arte finalista aí, genial. O Jack Kirby, sem comentários do desenho dele. E o Kirby também trabalhava aí no Popeye, fazendo Popeye, né? Mas vamos lá, vamos comentar um pouco então da história, de modo geral, sem spoilers, tá? Sky Masters, na verdade, o Sky ele é um personagem, tá? Chama Sky, e tem o Masters, que também é um personagem. Então você lendo você vai entender isso. E o Sky Masters forma uma força espacial que iria explorar o universo, né? Na época aí da corrida espacial. Então, basicamente, as histórias se passam em situações envolvendo essa corrida para o universo, né? Viagens para o universo. Então, tem histórias desde ele investigando casos em bases espaciais onde uma pessoa surta ou parece que está sendo invadido por forças alienígenas no local, até casos de corrupção, onde tem gente esperta dentro do país, né, dentro do país, querendo lucrar com essa questão de viagem espacial. Então é bem interessante, tá? Aborda muitos temas legais aqui. Numa primeira história, você tem justamente essa situação onde o Sky, né, ele vai investigar por que alguém que foi para a Lua teve problemas lá, para a Lua não, perdão, para uma base espacial, teve vários problemas lá e voltou muito ruim para a Terra, e ele vai lá investigar porque pelos áudios que a companhia escuta, né, que o povo lá na NASA escuta, tem-se a impressão de que ele foi atacado por alguma criatura do espaço. Então o Sky vai lá investigar isso. Em um segundo momento você tem uma história onde o Hollywood, né, o Hollywood e o Jack Kirby descreve uma história onde o Sky ele cai em um lugar no mar e ele tem que fugir, né, cai numa cápsula espacial junto com um ex-namorado da namorada atual dele. Ele tem que fugir e índios canibais pegam eles. Então aí tem um desfecho de uma história assim também. Em um outro momento você tem uma situação onde tem um mafioso, né, que lucra dinheiro de diversas formas, com venda de petróleo e assim por diante, fazendo falcatruas para conseguir fotos de satélites para conseguir lucrar com a empresa dele. Em um outro momento você tem uma situação onde existe espionagem ali dentro, né? E tem fanáticos envolvidos nessas espionagens e são contra a exploração do universo. Então você tem aqui uma série de levantamentos de questões que são bem interessantes, tá? Fora a arte, que é lindíssima. Sobre a leitura do HQ, eu achei fenomenal, tá? Uma leitura rápida, até por ser tirado de tiras de quadrinho. Você lê muito rápido esse material, porque apesar dele ser bem longo, deixa eu ver aqui quantas páginas. Mais de 500 páginas, se não me engano.
apesar dele ser bem longo, você lê rápido porque a leitura flui. Não, 409 páginas. Você acaba lendo bem rápido porque a leitura flui, até porque é bem objetivo, não tem enrolação. E você acaba então lendo isso muito rápido. Eu li rapidamente, nem uma semana, 2, 3 dias eu acabei lendo esse material. Então é bem rápido. Apesar de ter sido escrito na década de 50, eu achei datado sim pelo tema, né? Tem coisas aqui que a gente sabe que não funciona hoje mais da forma como é relatado aqui, mas para a época, se você levar em consideração o contexto da época, foi genial. O Jack Kirby aqui imaginou coisas que provavelmente na época isso daí não se tinha acesso a esse tipo de informação, ainda mais pensando que não existia internet. Por exemplo, o funcionamento de foguetes, como funcionava o lançamento, a mecânica de um foguete, isso daqui é tudo abordado aqui, é muito, muito interessante. Então, apesar de ser datado, de saber que é datado, os temas são interessantes, a história tem um andamento interessante, você não se perde, é muito bem narrado, muito bem amarrado o roteiro, e a forma como é conduzida é muito divertida a história, tá? Então, um material fantástico. Ele é datado pelo tema, mas a forma como é conduzida a história não deixa o tema, não deixa chata a leitura nem um pingo. Pelo contrário, muito boa. Fora os desenhos que são muito bons. Então agora eu vou falar um pouquinho com spoilers sobre as histórias, tá? Na primeira história a gente tem um caso onde vai um major para o espaço. Ele fica, tudo indica que houve um ataque alienígena lá. E aí é designado o Sky, que é o protagonista da história, para ir lá investigar o que aconteceu. E ele descobre que o cara sofreu um ataque psicológico lá devido à viagem espacial e ele estava imaginando coisas. E esse cara volta para a Terra muito ruim, inclusive com a idade bem avançada. Então, de forma bem resumida, acontece isso. Em um segundo momento, você tem uma história onde o Sky, junto com um outro personagem, ele vai investigar, né, um navio cargueiro desses que fazem lançamento, e de lá eles têm que sair para a Lua, ou para o espaço, alguma coisa assim, não me lembro mais direito, e o lançamento dá errado por causa de uma baleia que bate na âncora, entorta o barco, né, e o lançamento sai do grau, eles vão cair no meio do mar e uma tribo de canibais pegam eles e aí tem toda a história do resgate por trás. Tá, tem personagens super carismáticos aqui, né? Então vale a pena também por isso. Em um outro momento você tem uma história de um espertalhão que se aproxima de uma mulher que é a primeira mulher que vai ao espaço para tentar adquirir informações e vender, né, e trabalhar em conjunto com um mafioso para conseguir manipular o tempo e conseguir muito dinheiro, né? Então prever quando vai ter furacão, quando não vai e assim por diante. Então seria uma outra história que é apresentada aqui. E por fim uma outra história de um menino que ele é fanático, né, por ir para o espaço e destruir tudo que está lá no espaço. Então ele é um prodígio dentro da Força Aérea e quando ele vai para o espaço ele quer explodir tudo lá. E aí tem todo um desfecho para essa história também. E também tem um desfecho de uma história que eu esqueci, mas para o meio do encadernado, que descreve um fanático que é contra a exploração espacial e ele quer também sabotar os planos de exploração espacial. Então, basicamente, essas são as histórias que tem aqui, assim, de uma forma muito resumida, tá? Até para não estragar a experiência de leitura de vocês, mas o meu veredito, vale muito a pena, tá? Principalmente se você conseguiu pegar na pré-venda. Se não conseguiu ainda, vale a pena, mas todo material do Pipoca vale a pena, né, na verdade. Isso daqui é fenomenal, tá? Leitura boa, tema interessante. Os temas são abordados de uma forma muito intuitiva, muito fácil, muito tranquila, vale muito a pena.
Então, galera, essa foi minha review sobre Sky Masters da Força Espacial. Espero que vocês tenham gostado. Se você já leu esse material aqui, deixa seu comentário aí. Se você não leu, pretende pegar, deixa também seu comentário. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar aquele joinha, curtir a nossa página lá no Facebook, Nerdilizando Tudo, e seguir a gente no Instagram. Um abraço e até o próximo vídeo.